Oi gente, meu nome é Camila Caruso, sou arquiteta, especialista em acessibilidade. E eu tô aqui com a Laine, que é educadora, estudante, ativista, palestrante e mãe do querido Emanuel, que é autista. A Laine eu conheci num evento Mais Inclusão que a gente fez a respeito das vivências de acessibilidade. E como aqui no escritório a gente é muito focado na norma, tudo, e o autismo a gente não tem muita informação na parte técnica, na parte arquitetônica, eu resolvi trazer a Laine aqui para conversar com a gente, para falar um pouquinho desse universo e também para a gente desmitificar esse assunto um pouco, né? Ampliar aí o conhecimento. Hoje em dia se fala muito em deficiente físico. A gente vê que tem normas, 90/50, leis federais, então se fala bastante do cadeirante. E no autismo a gente procurou, pesquisou, a gente não tem normas aí na parte de arquitetura, né? Como adaptar o espaço para receber um autista, tudo. Pensando nisso, a Laine, ela tem um filho que tem autismo e nada como a Laine para falar um pouco dessa experiência, né? Que ela convive todos os dias, né? E daí eu tenho algumas perguntas, eu vou dar uma coladinha, lógico. Quais as limitações que você, quando você mudou, você encontrou na sua casa em relação a mobiliário, cômodos, né? A distribuição dos cômodos da sua casa? O que foi a maior dificuldade para o Emanuel? Bom, quando o Emanuel começou a apresentar os primeiros sinais de autismo, Camila, ele tinha 8 meses. Depois dos 8 meses, né, ele desenvolveu conforme os marcos da criança. Porém, quando chegou aos 9, 10 meses, mamamá, bababá, e não saía disso. Então, o primeiro sinal evidente foi o atraso na fala. O segundo foi a socialização, a dificuldade de socialização e, nitidamente, algum atraso. Então, em casa, a primeira coisa que eu tive que mudar foi a minha mobília. Então, na minha casa tinha um painel, um rack de 2 metros e gavetas longas. E eu percebia que o Emanuel, quando ele começou a ter independência para engatinhar, andar, ele começou a pendurar e não tinha a noção do perigo, que também é uma das características de crianças autistas, elas não têm noção de perigo. Então eu tive que mudar toda a minha casa. A geladeira ela ficava de uma certa forma, um certo lugar, porém o Emanuel sempre esbarrava na geladeira. Então eu tive que, por exemplo, mudar a geladeira do lugar. Tá, e as adaptações vai conforme a necessidade de cada criança, né? Então cada uma tem uma característica diferente e que exige algumas mudanças bem... Sim, essas mudanças podem até ser simples para nós, porém para os autistas são cruciais. Então, por exemplo, uma mobília no meio da sala pode ser para nós somente uma mobília, mas para ele um obstáculo, ou até um objeto de agressão ou objeto de perigo. Uma mesinha, por exemplo, essa de centro, para ele já... Não rola. De uma sala com mesa de centro, dois lugares e rack, se tornou um sofá longo, simples, de uma cor única, e a sala também de uma cor única, fácil, e um painel simples, com todo o espaço de chão livre para ele. E as janelas também, principalmente, sempre trancadas, e algumas outras janelas do resto da casa com grade. Eu acho que a respeito do quartinho do Emanuel, né? A gente vê que normalmente os quartos de criança tem muita informação, muito brinquedo, coisas penduradas. Como que é o quarto do Emanuel? O Emanuel hoje, ele tem um quarto simples. Quando o Emanuel tinha até 1 ano e meio, ele tinha diversos nichos, diversos brinquedos, diversas caixas e prateleiras e coisas da altura dele. No caso do Emanuel, quando eu percebi do autismo, ele foi pré-diagnosticado, eu só escolhi uma coisa para ele. O restante foi totalmente orientações, poucas orientações que nós temos nas redes sociais, então, e muito erro e acerto para fazer o quarto dele. Então, desde pequenininho, quando ele nasceu, nós escolhemos ter o dimmer para escolher a intensidade da luz. Então, o Emanuel ele simpatiza muito com a cor verde. Então, ele tem uma parede de cor verde e as outras mais claras.
para dar um contraste. Anteriormente ele tinha uma cortina, porém eu percebi que a cortina era longa e tinha poucos desenhos de bolas de futebol, que é algo que ele fica atrativo, porém ele ficava incomodado com as bolas de futebol. Então eu percebi que só tirando as bolas não era o suficiente. Ele assimilava que as bolas faziam parte da cortina, então eu tive que retirar a cortina por completo. Você comentou a respeito da parede verde e tudo. Como que você descobriu que ele gostava do verde, né? Como foi o interesse dele, o seu entendimento? Então, eu observei que de todos os objetos no qual Emmanuel tinha interesse, a maioria era a cor verde. E levando para um significado simbológico, né? Verde significa esperança. Então eu sempre coloquei, decidi escolher o verde, que é um sinal de esperança e também que é um atrativo para ele. Quando ele gosta muito de azul e ele aprendeu a falar a cor azul. Porém, se ele ficasse com a parede azul, ele ia ficar azul. Então, o azul tiraria o foco dele, que o ambiente do quarto é para descanso, né? Para paz, para tranquilidade, é ali que a gente contém algumas crises sensoriais, é ali que ele faz alguma recreação, é ali que ele brinca. É o espacinho dele, né? É o espaço dele, é o dele. mundo dele e ele manda ali, né? Ele fecha a porta do quarto, ele manda naquele lugar. E qual que é o lugar assim, especial dele no quarto? Que ele fica na cama? Ele adora a cama. Então a cama dele era uma cama branca simples, porém teve uma fase que ele não queria mais ficar na cama. Queria ficar na cama dos pais. Então hoje o Emmanuel ele tem uma cama de carro. Ele tem uma cama no formato de carro e na cabeceira da cama tem 2 prateleiras pequenas onde ele coleciona os livros. Tá. Então ele pega, todos os dias ele pega os livros dele, coloca na cama e eu conto uma historinha, ou ele mesmo conta história e ele guarda os livros. Oi, gente, eu vim falar aqui pra vocês que a conversa com a Laine ontem foi tão boa, mas tão boa que a gente teve que dividir o vídeo em 3 partes. Então eu espero que vocês gostem, são assuntos bem relevantes a respeito do autismo, da deficiência, das adaptações, dos lugares que a Laine frequenta, então eu espero muito que vocês gostem. Então colaborem aqui com o canal, curtam, compartilham, se inscrevam, que vocês vão gostar. Pode falar. Gente, mas peraí, qual é essa palavra? Demograficados existe? Eu não... Eu volto esse parágrafo, daí porque eu falei também desmitificado, que eu também não sei. Ações pra gente fazer esse... Peraí, tá parecendo que você tá colando. Como assim, colando? Quase morri.